Salve o nosso Pai do Senhor, amém? Amém. Vamos iniciar fazendo a leitura do Salmo 112. Salmo 112 diz assim: Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Fazenda e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Bem irá o homem que se compadece e empresta, disporá as suas coisas em juízo. Na verdade, estará em memória eterna. Não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. Ele não temerá, até que ele alcançar os desejos sobre os seus inimigos. É liberal, dá aos necessitados, a sua justiça permanece para sempre, e a sua força se exaltará em glória. O ímpio verá e se consagrará, olha, não gerará leis, o seu considerado. Aleluia, né? Glórias a Deus. Então a gente vê o salmista dizendo aqui que bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. E a gente vê hoje no mundo as pessoas procurando felicidade em tantos lugares, né? E a palavra de Deus nos ensina que se nós queremos ser felizes, né? Se nós queremos ser mais que felizes, né? Bem-aventurados, a gente vai encontrar isso no Senhor, né? Entregando nossa vida ao Senhor, é temendo ao Senhor, é confiando no Senhor, né? O salmista também fala aqui de confiança, e tudo que nós precisamos o Senhor tem, né? Todas as respostas que nós precisamos o Senhor tem, todos os recursos que nós precisamos o Senhor tem, tudo aquilo que a gente quer a gente encontra em Deus, né? E é por isso que a gente não precisa ficar ansioso, nem preocupado, nem com medo, porque quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor, né, e Ele está no controle, né, de todas as coisas, no controle das nossas vidas, a gente pode descansar, né? Nós podemos ficar felizes, porque a gente sabe, né, que o Criador do Universo, né, que o Pai que nos ama, que está cuidando da gente, né? E a gente estava até comentando que quando a gente vê às vezes uma criança feliz, né, a gente falando que a gente levou a Isabela no parquinho e ela feliz, a gente fica animado de ver a felicidade dela. E aí o Isaac falou, imagina Deus também, né, que a gente nem é pai nem é mãe, é só tio. Imagina Deus quando vê a gente feliz, como Ele fica feliz também, fica animado. Então o Senhor é a principal pessoa que quer a nossa alegria, e nós não precisamos ficar preocupados com nada, né, porque Deus está cuidando de tudo. E a gente está aqui nessa noite porque a gente crê em Deus, a gente confia no Senhor, a gente sabe que o Senhor está aqui, né? E sabe que Ele está aqui nos abençoando, que Ele cuida de nós, que Ele tem tudo que nós precisamos. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa noite, Senhor, nós te agradecemos, Deus, por estarmos aqui reunidos na sua casa, meu Pai, na tua presença, Senhor, louvando, glorificando e engrandecendo o teu santo nome, meu Pai. Nós sabemos, Deus, que o Senhor está aqui nessa casa, Deus, que o Senhor está aqui neste lugar, que o Senhor está com as mãos estendidas, Deus, para abençoar as nossas vidas, Senhor. Nós consagramos tudo a Ti, Senhor. Nós consagramos o culto dessa noite, as nossas vidas, Deus, e pedimos que o Teu Espírito Santo esteja aqui conosco, que o Teu Espírito Santo venha agir no nosso meio, meu Pai, que o Senhor venha derramar nos nossos corações, Deus, a sua paz, a sua alegria, meu Deus, e que em nome de Jesus, Deus, o Senhor venha renovar as nossas forças, venha nos dar sabedoria, meu Pai, para fazer a sua vontade, para andar nos teus caminhos, Senhor. É isso que nós te pedimos, Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Salve o nosso Pai do Senhor, amém? Amém. Vamos louvar o Senhor nesta noite. 33. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unido a ti, Jesus.
Denise para louvar o hino. Amém? Agora vamos lá. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Isso, vamos louvar o Senhor. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade e amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Aleluia, Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço a oportunidade. Aleluia, glórias a Deus, amém? Eu agora vou convidar a irmã Nicole também, que ela quer contar o testemunho, depois também vai louvar o nome. Pai do Senhor. Ai, como é bom a gente estar lá em casa do Senhor. Amém, Jesus. Eu quero ler uma passagem que eu acho que eu já li a última vez que eu vim aqui, mas que é uma passagem que me marca muito, que é Eclesiastes 3:11. Deus marcou o tempo certo para cada coisa.
Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer, porém não nos deixa compreender completamente o que Ele faz. Da última vez que eu vim aqui, eu não tô lembrada de uma vez, não sei se foi mês passado, se eu não me engano, eu contei para os irmãos que eu tinha saído do meu antigo estágio e que eu estava com muita fé em Deus que eu ia conseguir outro. E eu quis trazer o testemunho que amanhã eu começo no meu novo estágio. Então eu quero dar muita glória a Deus por isso, porque foi muita oração e muita confiança em Deus. Porque se Deus me tirou de um lugar, Deus sabia que eu precisava trabalhar, eu precisava do dinheiro e da experiência. Então eu queria agradecer muito a Deus por essa oportunidade de estar atuando na minha área, que é na psicologia. Ano que vem eu me formo, graças a Deus eu me formo ano que vem. E vou começar nesse novo estágio. Não é muito da minha área, eu estagiei em psicologia do trabalho, então foi dentro de RH, mas agora eu vou estagiar dentro de escola, como psicologia escolar. É uma área que eu conheço só na teoria, né, não na prática, mas eu estou com muita fé em Deus que vai ser muito bom, vai ser muito enriquecedor. Então, quando eu fui para casa do meu querido pai, Almir, eu já fui pensando nisso, que eu tinha que vir para a igreja contar isso, porque eu contei quando eu saí do antigo, então eu tinha que vir contar quando eu entrei no novo também. Então, quero agradecer muito a Deus por esse testemunho. Quero agradecer a Deus pela vida do meu namorado, Celso, que hoje é o aniversário dele, e que eu quero muito pedir a Deus que Deus abençoe ele, abra os caminhos, as portas profissionais também, e que Deus continue abençoando a vida dele, que a gente fique muitos anos juntos. E eu quero também louvar a Deus, porque acho que é minha marca aqui, né? Acho que eu louvo desde que eu me conheço por gente, né? Desde que eu sou bem pequenininha, né? Então, a melhor forma para mim de agradecer a Deus é agradecer pelo dom que Ele me deu, que é o da voz. E a gente vai louvar o hino 107. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, hei de não falhar, quando as
Aleluia, né? Glórias a Deus. Deus é fiel, realmente, a gente tem que ficar firme nas promessas dele, né? E eu queria saber agora se algum dos irmãos aceita a oportunidade. Se quiser, que hoje nós temos poucas oportunidades. Sim ou não? Não podemos perder a oportunidade, né? Além do que, aqui é a casa do Senhor, é onde a gente tem que soltar a voz mesmo e falar das coisas abençoadas que Deus nos deixou e que preza nossas vidas, os nossos passos e nos ajuda a todo instante. A palavra de Jesus em Zacarias 8, 16, eu vou ler só alguns, diz assim: eis as coisas que deveis fazer, falai a verdade cada um com seu companheiro, executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas, e nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu companheiro, nem atine o juramento falso, porque a todas essas coisas eu aborreço, diz o Senhor. E no 19, no final, diz: amai, pois, a verdade e a paz. Amém? Então a palavra de Deus aqui nos diz, né, que nós temos que falar a verdade ao nosso companheiro, quer dizer, a todas as pessoas, né? Nós temos que estar, além do que nós somos, como diz a palavra, nós somos luz. Então, sendo luz, nós temos que falar a verdade, porque se não estivermos fazendo isso, nós estaremos do outro lado, que é o escuro, né? As coisas erradas da vida. Então, nós precisamos velar por falar a verdade e honrar também as coisas que Deus nos deixou, como todas as mensagens que estão escritas na palavra de Deus, na Bíblia, que é honrar pai e mãe, honrar também aos companheiros, enfim, para a gente andar no rumo certo, que é o que ele gosta. E ele diz no final, né, que é para a gente amar a verdade e a paz, porque a gente sabe que amando a verdade, a gente com certeza estará querendo paz na vida da gente e dos outros. Então, que essa mensagem realmente fale aos nossos corações e nós coloquemos em prática, porque amar o próximo e falar a verdade, isso é o mínimo que nós podemos fazer e Deus se agrada muito. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Que o Senhor possa abençoar cada um. Aqui no livro de Provérbios 22, o primeiro versículo, diz assim: mais digno de ser escolhido é o bom nome que os muitas riquezas. Ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. Amém? Amém. Então, muitas vezes as pessoas lutam, brigam por riqueza, por isso, por tudo quanto é coisa, né? Mas a palavra do Senhor diz aqui que o bom nome é melhor do que a riqueza. Quem é estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. Ou seja, muitos são ricos e são odiados. Mesmo que as pessoas, às vezes subordinadas, toleram, ficam calados, mas não gostam, né? Mas o que é estimado é diferente. Onde ele chega é bem acolhido, onde ele chega é bem recebido, onde ele chega as pessoas se admiram do seu comportamento, da maneira de ser, do seu maneira de viver. Então, muitas vezes o que interessa não é o grande poder aquisitivo. O que interessa é a qualidade da pessoa, ela ser digna de entrar em qualquer lugar e todos os olhares e dizer: ali está uma pessoa que é digna, ali está uma pessoa que é decente, ali está uma pessoa que entende, é uma pessoa que conversa com as pessoas, que tem amizade, que é uma pessoa digna de ser estimada, né? Então, às vezes, ser estimado é melhor do que ser muito rico e odiado. Porque quando nós somos estimados, o que é que acontece? Todos os que nos conhecem são amigos, desejam bem, a maioria ora pela gente. E eu tenho um exemplo
recente, quando eu fui fazer essa cirurgia, eu fiz a cirurgia de tirar uma retirada do rim, todas as pessoas que me conheciam oraram por mim, todas elas. Depois chegaram orando para o Senhor, orando, muitas pessoas. E eu tenho certeza que a oração foi ouvida, porque eu fiz aquela cirurgia, eu estava com muito medo realmente, mas foi bem sucedida, a recuperação foi muito boa. E eu tenho que agradecer a Deus e as pessoas que estavam à minha volta, que reconheceram, que oraram por mim. É muito bom as pessoas chegarem e dizer, eu orei por você. É muito bom a pessoa chegar e dizer, eu vou orar por você, porque é uma prova que você é uma pessoa que agrada, a sua presença agrada, a sua presença leva algum entendimento. E tem pessoas que quando você olha para elas, você não é o caso, né? Muitas pessoas olham e não gostam, né? Não dá para entender. Mas para a honra e glória do Senhor, o importante é ser bom. Não é o bom é ser importante, o importante é ser bom. Então é muito importante nós andarmos no caminho do Senhor, termos humildade, orarmos pelas pessoas, recebermos bem, tratarmos bem. Esse dia eu ia passando aqui do lado, tem uma loja aqui do lado, e o rapaz perguntou, a menina quer que você ore por ela aí. E eu fui lá e orei por ela, e disse, eu pensei que você não ia orar. Eu digo, por que você pensou assim? Não, porque normalmente as pessoas não gostam. Se você é chamado por Deus, quando alguém necessita, você tem que estar pronto para orar pelas pessoas, não é isso? Então, a palavra do Senhor confirma isso, né? Mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas. Ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. Amém? Amém. Então é muito bom nós termos esse entendimento de ser amável, ser amigo das pessoas é muito importante. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, amém? Glórias a Deus. Eu agora vou convidar a pregadora da noite, né, que os irmãos todos conhecem, eu acredito, a missionária Michele. Sabem que ela é uma mulher de Deus, né? O Senhor vai falar conosco nessa noite. E ela já esteve aqui outras vezes na igreja e vai ser uma bênção. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te apresentamos, Senhor, neste momento a tua filha, Deus, a tua serva, meu Pai, que vai ministrar a sua palavra esta noite, Deus. Que o Senhor continue abençoando a vida dela, meu Pai, o ministério dela, Senhor, a família dela, renovando as forças dela, Senhor, e usando para a honra e glória do teu nome. Que o teu Espírito Santo fale conosco esta noite, Deus. Abre a nossa mente, meu Pai, o nosso entendimento, o nosso coração, para que a gente possa ouvir e entender a sua palavra, Deus, e que ela caia na terra boa e produza frutos, Senhor, nas nossas vidas. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu salvo os irmãos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor, né? Vamos abrir nossas Bíblias. Isaías 61. É um privilégio poder retornar aqui, né, nessa casa para adorar ao nome santo do Senhor, para engrandecer ao nome do nosso Deus, para bendizer a Ele, né, nessa noite, onde nós já ouvimos louvores, onde nós já adoramos ao nome santo do Senhor, amém? Eu tenho uma palavra rápida e objetiva do coração de Deus para o nosso coração aqui hoje, nessa noite, né? Eu estava até ali falando para quem, eu estou bastante cansada, muito mesmo. Não sei nem como é que eu estou conseguindo ficar em pé. Obrigada, Patrícia. Mas o nosso Deus é bom. E a sua misericórdia, ela dura para sempre. Amém? Amém. Isaías 61, eu quero ler do versículo 1 até o versículo 7.
que vai dizer assim a palavra do Senhor. Todos encontraram Isaías 61? Amém. Isaías 61, versículo 1 até o 7. Nós tivemos um dia hoje bem cheio de coisas, né? Tivemos uma manhã com Deus até umas 2 horas, até 1 hora da tarde, eu acho. Depois visita ao meu pai ali no hospital. E logo após, chegando mesmo, vindo para cá, né, com a Patrícia. Senhor, Ele é bom, aleluia, e a sua misericórdia ela é duradoura, né? Isaías 61 vai dizer assim: o ministério do Messias, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhe dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os anteriormente destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros, porém vós sereis chamados sacerdote do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis a abundância das nações, e na sua glória vos gloriareis. Por vossa dupla vergonha e afronta exultarão sobre a sua parte, pelo que na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Amém? Esse versículo 7, em outras versões, ele vai dizer que no lugar da vossa vergonha terão dupla honra, né? Você é livre para sentar nessa noite e continuar adorando ao nome santo do nosso Deus, né? O Senhor trouxe essa palavra ao meu coração, já tem acho que uns 3 dias que o Senhor tem falado essa palavra muito fielmente ao meu coração, de uma forma muito poderosa, né? Que principalmente nesse primeiro versículo, que vai dizer: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, né? O que nós temos carregado sobre nós, né? O que está sobre nós, na verdade, né? O que nós temos transportado, aleluia, o que nós temos carregado. Porque a Bíblia diz que o Senhor nos fez casa, aleluia, glória a Deus, para carregar uma presença. Ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Nós só somos alguma coisa porque o Espírito do Senhor está sobre nós, porque a graça do Senhor, aleluia, é manifesta na nossa vida. Ele vai dizer assim: olha, tem algo sobre mim, e isso não tem a ver comigo, mas o que está sobre mim. Você consegue compreender que se você prega, canta, louva, você consegue entender que se as pessoas são impactadas pela sua vida, não tem a ver com você, não é nada sobre você, é tudo sobre Ele, é porque Ele está sobre você, é porque você é a casa que carrega a presença dEle, aleluia, é porque você transporta a glória dEle. Tu consegue entender, aleluia, nessa noite, que não tem nada a ver com a nossa pessoa humana, mas é a glória de Deus sobre a nossa vida. Ele vai dizer assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. O que está sobre você? O que tu tem carregado? O que tu tem carregado? Esses dias eu estava atendendo uma paciente, aí ela me abraçou e ela falava assim, bem suavemente no meu ouvido. Ela nem era daqui de Brasília, era do Paraná, se eu não me engano. E aí ela falava assim, bem suavemente no meu ouvido: você tem algo diferente. Eu mal conseguia ouvir quando ela sussurrava. Aí eu falei: o que? Ela falou assim: uma luz que quando você passa, aonde você passa, essa luz vai se arrastando. E aí quando ela falou, irmão, eu já me emocionei muito, eu comecei a chorar e eu falei: Senhor, às vezes a gente acha que não está valendo de nada, né? Às vezes a gente acha assim, tão insignificante, tão inferior, e aí o Senhor está usando você
você, aleluia, para transportar a glória dele, para manifestar. Olha o que ele diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Você é a casa que carrega essa presença. Eu costumo dizer que você tem, aleluia, o maior bem desse século, que é a presença do Espírito Santo dentro de você. Jesus é maior que carro, casa, casamento, qualquer outra coisa que você possa possuir aqui. Você tem o bem mais precioso, aleluia, sobre a sua vida. E aí ele diz assim: olha, porque o Espírito do Senhor me ungiu. O Senhor nos dá habilidade, Ele nos habilita, né? O Senhor nos dá capacidade, aleluia, de fazer coisas que humanamente nós não faríamos sozinhos, só porque o Senhor nos ungiu para pregar, nos ungiu para libertar, nos ungiu, aleluia, glória a Deus, para manifestar a sua glória. O Senhor te ungiu para isso, o Senhor te habilitou para isso. Quando o Senhor, ele pega, irmãos, Davi, ali tão pequeno, ruivo, de gentil aspecto, né? Quando o Senhor pega ali Davi, inferior aos seus irmãos, quando o Senhor pega ali Davi, irmãos, aleluia, glória a Deus, derrama sobre ele uma unção, ungindo ele para ser rei. De imediato ele não é rei, de imediato ele derruba um gigante de mais de 3 metros de altura. O Senhor está te ungindo nessa noite e te dando habilidade para fazer coisas maiores, aleluia, pela graça que você carrega, pela glória manifesta na sua vida. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Tu tem convicção que o Espírito do Senhor está sobre você? Você tem convicção que você carrega essa graça na sua vida? Você tem convicção? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Tem convicção, aleluia, glória a Deus. Tem convicção que você carrega essa presença. Esse dia eu estava atendendo uma paciente, não sei nada, que a gente foi levantar ela junto com a fisioterapeuta. Quando a gente levantou ela, ela recitou assim: pera, que eu vou cambalear. E aí ela recitou: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Só que as atitudes dela não condiziam com o que ela falava. Aí eu falei assim para ela: não adianta só saber, tem que viver. Eu falei para ela: tem que viver. Aí ela ficou me olhando, eu falei: pois é, essa palavra que a senhora está falando está em Salmo 119, 105. Aí ela me olhou assim e ela disse: bem vi logo que tu eras diferente. Falou desse jeito para mim. E aí eu olhei assim para ela e a fisioterapeuta olhou para mim e ela falou: o teu semblante, porque tem que ter convicção que tu carrega uma presença na tua vida, há uma glória. Já entrou em um ambiente onde as pessoas te olham e você pensa: meu Deus, o que é que tem diferente? Parece que as pessoas me olham meio que assim. É a presença que você carrega, é o que está sobre você. Irmão, Jesus tem que dar tanto na nossa vida, ao ponto dele saltar pelos nossos poros. Tu não precisa vestir uma saia para alguém dizer que tu é cristão ou colocar uma gravata. A presença do Senhor tem que estar impressa na tua vida. Você carrega essa presença, você carrega. Hoje de manhã, na manhã com Deus, eu falava: Senhor, obrigada. Obrigada, sabe por quê, irmãos? Porque alguém queria estar no culto que você está, alguém queria carregar a Bíblia que você carrega, alguém queria ter a liberdade que você tem e não tem, e você tem essa liberdade, você tem essa graça, aleluia. Hoje, quando nós estávamos ali no hospital, eu falava assim para minhas irmãs: vamos fazer uma oração aqui pelo meu pai. Lá o TI não é humanizado, é tudo aberto, bem complicado. Eu falava: vamos fazer uma oração pelo meu pai. E aquelas pessoas olhando assim para a gente de uma forma tão assim explícita, né? Mas é a presença que você carrega, é o que você tem. O que diferenciava Daniel, irmãos, das outras pessoas, aleluia, não era o que Daniel fazia, porque o que você faz todo mundo pode fazer. Era o que ele carregava, a presença de um Deus todo-poderoso, a presença de um Deus todo-glorioso. Olha o que a Bíblia diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. O Senhor te ungiu. Eu costumo dizer que até o dedinho, o mindinho do nosso pé coopera para a gente ficar de pé. O Senhor te habilitou para alguma coisa. Tem pessoas que são ótimas para buscar pregadores, outras que são ótimas na portaria, outras que são ótimas na cozinha, outras que são ótimas na evangelização, outras ótimas na pregação, outras no louvor, outras na limpeza da igreja. Tem umas que é pau para toda obra, né? Enquanto tiver obra vai ter pau, faz tudo, né? É boa em tudo, mas o Senhor te ungiu para alguma coisa. A Bíblia vai dizer aqui, ó, que o Senhor ungiu para quê? Para pregar as boas novas. Aleluia! Pregar,
né? E quantas vezes nós queremos nos ocultar? Eu me lembro, irmãos, que quando eu fui para esse novo hospital que eu estou, uma colega falou assim para mim de trabalho: olha, lá é um lugar muito bom de trabalhar, mas você não pode falar em hipótese alguma que você é crente lá. Eu entrei em um hospital que eu entrei com mais ou menos umas 30, 50 pessoas. Todas as pessoas que estavam comigo naquela entrevista estavam lá por indicação. Só eu que estava lá por Jesus. Só eu. Aleluia! Eu era a única. Todo mundo perguntava assim: quem foi sua indicação aqui? Eu não tenho indicação. Eu tenho uma palavra, só isso. Todo mundo me perguntava: quem é sua indicação? Não tenho indicação. Aí a Asna falou: vai ser difícil você ficar aqui porque você não tem indicação. Né? E aí falava: você não pode falar, ainda mais porque você não tem indicação. Mas eu tinha uma palavra, irmãos. Eu estava em um culto da tarde, uma irmã chamada Brígida botou a mão no meu ombro e ela falou com todas as letras, porque Deus ainda tem profeta na terra. Ela disse: filha, hospital tal foi o desejo do teu coração, mas o hospital tal aonde você vai entrar é o desejo do meu. E foi aonde eu fui parar. E eu me recordo, irmãos, que ela dizia: você não pode falar a ninguém que você é crente. Mas o Senhor dizia: o que? Eu estou te colocando ali para uma obra. Você não pode dizer a ninguém que você é cristão. Aí eu me lembro que um dia nós estávamos todos reunidos, conversando, vai, conversar bem. E aí fulano falando: vai ser festa, vai ser confraternização, iremos fazer isso e fazer aquilo. E aí de repente uma delas, eu não me entrosando na conversa, só ouvindo, uma delas falou assim para mim: e você, Michele, vai beber o quê? Eu falei: eu não bebo e eu também não fumo. E aí quando eu falei assim: eu não bebo e eu não fumo, elas me olharam assim estranhamente. E aí uma delas falou: você não bebe? Eu falei: não. E eu nem esperei ela perguntar o porquê. Eu disse: não bebo porque eu sou cristã. E além de ser cristã, também eu sou missionária. Você vai me ver diversas vezes sair daqui já arrumada para pregar. Quando eu falei isso, irmãos, uma delas virou assim prontamente para mim, enjoou os olhos assim para mim e falou: você falou que você é o quê? Eu disse: falei que eu sou cristã e que também eu sou missionária. Eu falei assim. Aí ela voltou prontamente para o computador assim, ficou de costas para mim e falou: só não queira empurrar o seu Cristo goela abaixo para mim. Eu disse: pode ficar tranquila que eu não vou forçar Cristo para você, não vou. Mas o Espírito do Senhor nos ungiu para quê? Para pregar as boas novas. Aleluia! E quem foi que falou que você prega só com a Bíblia na sua mão? Às vezes o seu comportamento vai pregar muito mais do que a palavra que você fala e não vive, né? Muito mais. E aí, sabe o que eu comecei a fazer, irmãos? Tem o comportamento que eu tenho em todos os lugares. Eu sou a mesma pessoa em todos os lugares. Quando eu tinha oportunidade de louvar naquele lugar, eu louvava. Quando eu tinha oportunidade de recitar um versículo, eu recitava. Todas as manhãs que eu vou trabalhar, eu me unjo, oro o Salmo 91, peço proteção a Deus. Quando chegou no dia daquela bendita confraternização, irmãos, 2 meses após, quase 3 meses daquela confraternização. Quando chegou no dia daquela confraternização, eu pensei: vou ou não vou para essa confraternização? Estava pregando de manhã, ia pregar à noite, a confraternização era no período da tarde. Vou ou não vou a essa confraternização? Eu disse: quer saber? Eu vou a essa confraternização para não parecer que eu sou tão antissocial, né? E aí eu peguei, irmãos, e fui a essa confraternização. Quando eu cheguei naquela confraternização, eu ia orando assim: pai, quero ser como o apóstolo Paulo. Quero me fingir de boba, mas não sou boba. Quero me fazer de tola, mas não sou tola. E vai me guardando, Senhor. Irmãos, quando eu cheguei lá, eu não precisava falar uma palavra. Aquela mesma pessoa que dizia assim: não quero ser o Cristo goela abaixo, era a mesma pessoa que dizia assim: olha, nós temos que tirar uma foto assim, outra foto assim, porque aqui no nosso meio tem uma crente. E sabe o que eu achava tão interessante, Patrícia? Que não era, irmãos, com deboche, era com respeito. O Senhor te ungiu, e quando Ele te unge, Ele te habilita. O Senhor te ungiu, quando Ele te unge, aleluia, Ele te respalda. Você não tem que ter medo, irmãos. Tem pessoas se ocultando, tem pessoas, aleluia, se escondendo com medo. Aquele que te ungiu, Ele te respalda. Aleluia. Aquele que te ungiu, Ele te guarda. Aquele que te ungiu, irmãos. Olha o que a Bíblia diz. Não, eu acho interessante. Ai, meu Deus, eu tenho um pouco de temor e de pavor da Michele, porque tudo ela fala está repreendido. Mas eu já vi pessoas que falaram isso cantando louvores da harpa, porque outrora eram cristãos e agora estão como afastados. Sabe o que eu quero que você entenda, querido? Que o Senhor não te chamou para você ser influenciável. O Senhor te chamou para influenciar. Aonde o Senhor te colocar, Ele vai te habilitar lá.
Ele vai. Olha o que a Bíblia diz: Ele te ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura das prisões. Sabe quais são as piores prisões que a gente tem vivido hoje? É as que não têm grade, e elas também não têm algemas. Nós temos vivido, irmãos, 3 prisões nesse tempo que são terríveis, emocionais, psicológicas, né? Emocionais, psicológicas e sentimentais. São as piores. Pessoas que estão encarceradas em lugares, aleluia, que não tem algemas, não tem cadeias. Pessoas que estão bloqueadas pelo medo, pela solidão, pelo futuro. Eu posso falar por mim, né? Quantas vezes nós ficamos pensando, Senhor, amanhã. E eu estava conversando com uma colega de trabalho e eu falei assim para ela: nós precisamos treinar a nossa mente para sofrer só pelo que é necessário sofrer. Nós precisamos entender que o amanhã não nos pertence, o amanhã pertence a Deus. E aí a Bíblia diz que o Senhor tem feito o quê? Nos chamado, aleluia, para desfazer cativeiros, opressões, medos, sentimentos de angústia, sentimentos de que você vai perder, sendo que você nem perdeu, sentimentos, aleluia, que vai ser derrotado, sendo que você nem tentou. Quantas pessoas eu conheço, irmãos, que se formaram comigo, que não tem capacidade de trabalhar, e diz assim: eu não vou porque eu nem sei. Você precisa tentar, você precisa ir. Mas eu tenho medo de fazer acesso. Não, mas quando você chegar lá, vai ter alguém que vai acessar uma veia para você. Sempre vai ter alguém. Medo de uma coisa que você nem tentou. Medo de uma coisa, irmãos, que você nem foi lá e viu se realmente você consegue fazer aquilo ou não. Olha que a Bíblia diz que o Senhor tem nos chamado para pregar as boas novas, para a restauração dos contritos de coração. O Senhor tem nos chamado para proclamar liberdade. Você pode dizer nessa noite que você é livre? Eu posso dizer que eu sou livre. Você pode dizer nessa noite que você é livre de toda cadeia opressora? Eu posso dizer que eu sou livre. Irmãos, eu sou o tipo de pessoa que eu vou com medo mesmo. Eu sou o tipo de pessoa que quando eu estou passando por algum problema psicológico, se eu não comentar com alguém, essa pessoa nem vai saber, porque eu estou ali mesmo assim, confiando no Senhor, fazendo o que? Orando a palavra, dizendo: Senhor, a tua palavra fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. A tua palavra fala que o Senhor já me habilitou para vencer. A tua palavra fala, e eu vou declarando. Quando o diabo nos ataca, irmãos, a gente não recua. E é o que eu tenho visto muita gente recuar no ataque. Não mesmo. Quando o diabo nos ataca, a gente faz o quê? A gente avança. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, irmãos, que existia um vale que separava o povo de Israel e o povo filisteus. E a Bíblia diz que durante 40 dias, irmãos, pela manhã e pela tarde, Golias gritava ali: dai-me um homem para pelejar comigo. E se esse homem me vencer, todo filisteu vai servir Israel. Porém, se eu vencer esse homem, todo Israel servirá aos filisteus. Por que ele estava fazendo isso, irmãos? Porque ele era um gigante e tinha mais de 3 metros de altura. Por que ele estava fazendo isso? Porque tinha na sua frente um homem que ia, um escudeiro, que ia ali, protegendo ele. Por que ele estava fazendo isso? Porque ele tinha uma lança, que essa lança pesava 600 ciclos de prata, e a ponta dessa lança era como uma haste de tecelã, aonde cravasse. Já viu o que a haste faz tecelã? Aquela haste, ela é bem fininha, aonde ela cravar, irmãos, é para transpassar. Era isso. Então ele tinha convicção que ele ia ganhar. E mais, os filisteus não conheciam derrota. A própria Bíblia diz isso. Então ele tinha convicção que ele ia ganhar. Só que sabe o que eu quero que você entenda? Que todo lugar vai ser comum até o céu chegar lá. Quando o céu chegar, aquele filisteu, aquele Golias só ganhava a guerra porque o céu ainda não tinha chegado lá, porque ainda não tinha alguém habilitado pelo céu, alguém ungido pelo Senhor. Sabe o que a Bíblia diz? Que Davi, ele não só pega uma pedra, a pedra que Davi usou para matar o gigante não estava na funda, estava na boca dele. Ele abre a boca e ele diz assim: tu vens a mim com pau e com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Até porque Davi não tinha estatura humana para acertar uma pedra. A Bíblia diz que ele era pequeno, o gigante tinha 3 metros de altura. Nem que ele levantasse
levantasse a sua mão. Quem venceu aquela guerra foi o Senhor, porque Ele convocou com a boca. A Bíblia diz que quando o gigante está caído, e olha que interessante, se eu pegar essa Bíblia e tacar aqui, ó, o impacto dela não te derruba para frente, te joga para trás, mas o gigante caiu com o rosto em terra, irmãos. A Bíblia diz que Davi sobe em cima dele, pega a espada dele e corta a cabeça dele. Aí a Bíblia diz o quê? E vem dos filisteus que o seu campeão, ele nunca tinha perdido uma guerra. Ele sempre era campeão. E vem dos filisteus que o seu campeão era morto. Fizeram o que? Ficaram para servir Israel, como prometia Golias? Não, eles fugiram. O Senhor, aleluia, está te ungindo nessa noite para vencer batalhas que parecem invencíveis. O Senhor está te ungindo nessa noite para ganhar guerras. O Senhor está prometendo aqui, irmãos, uma palavra de restauração. Ele está dizendo tudo que está destruído vai ser restaurado. Nós temos aqui uma palavra viva, uma palavra poderosa, aonde o Senhor nos habilita. Primeiro Ele vem estar conosco. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Você consegue compreender que nunca é você que vai no ambiente do céu, que sempre é o céu que vem no seu ambiente? Hoje eu ouvi o médico falar assim para mim: vem aqui que eu quero falar com você. E aí ele falou assim para mim: olha, eu nunca vi na minha vida um quadro igual do seu pai, de AVC isquêmico ser revertido. Ele falou AVC isquêmico com sequelas ser revestido em menos de 24 horas. Eu nunca vi na minha vida. Aí ele falava assim: eu tenho pra mim que não foi AVC. Aí eu falei assim: doutor, pois já é a segunda vez que eu vejo isso. E aí ele me olhou assim, eu falei: dessa vez foi menos pior do que da primeira vez que aconteceu. A primeira vez que aconteceu, irmãos, toda a coluna do meu pai envergou para trás, ele ficou torto, ele não voltava para frente. E quando eu fui visitar ele lá na UPA, o médico falou assim para mim: todas as sequelas que eu vejo aqui, elas são irreversíveis. O seu pai é o paciente mais grave que nós temos aqui. Nós precisamos urgente de uma vaga para ele na UTI e tirar ele aqui dessa sala vermelha. Quando foi no outro dia, 14 horas, meu pai internou, irmãos, era por volta de 17 horas. Quando foi no outro dia, 14 horas, o pessoal ligou para minha mãe falando assim: compareça aqui na unidade de saúde com a identidade. Quando eles falam isso, 99,99% dos casos é óbito. Quando eles falam assim: compareça aqui com o documento do paciente, é óbito. E aí eu falei pra minha mãe: eu não vou, porque meu pai foi a óbito. Só pelo que eles estão falando aí, eu não vou não. Falei bem assim. Quando a minha mãe chegou lá, sabe o que era? Alta, meu pai estava de alta. Aleluia! De forma inexplicável, o corpo dele retornou para o estado normal, sem nenhuma sequela. Eu tenho uma foto do meu pai ontem chorando, com todo o lado do corpo dele sequelado. O braço não levantava, a boca dele veio para cá, estava torta, e está o diagnóstico do médico após a tomografia, AVC isquêmico. Quando eu cheguei lá hoje, meu pai estava falando com todo o corpo movimentando, e o médico falou: eu não explico isso. E eu explico, doutor, isso é poder de oração. Nós cremos em um Deus fiel. O Senhor vai restaurar, querido, tudo aquilo que parece bagunçado, tudo aquilo que parece desordenado. Pela primeira vez na minha vida eu tive muita calma, e eu falei: Senhor, dessa vez eu não peço para o Senhor fazer a minha vontade, mas eu peço para o Senhor fazer a sua. Ele está entregue nas suas mãos. Eu não quero é perder ele para o inimigo, eu não aceito, não mesmo. Mas se o Senhor quiser levá-lo, ele está entregue nas suas mãos. E aí minha irmã ficou me olhando assim, e ela falou assim: também tem uma irmã que chama Patrícia, e ela falou: quem está falando, Michele? Eu falei: Patrícia, eu estou falando que ele está entregue na mão de Deus, e que o Senhor vai fazer a vontade dele na vida dele. Eu não quero perder ele, é para o inimigo. Aí ela: está repreendido, que eu não estou preparado para perder o meu pai. Ela falou assim, né? Mas, irmãos, o que eu estou fazendo? Declarando que o Senhor tem poder de restituição. Olha o que a Bíblia diz: que haverá alegria no lugar do pranto, que haverá, aleluia, alegria no lugar de cinzas, que o Senhor está te ungindo, aleluia, que o Senhor está te habilitando, que o Senhor ele vai restaurar tudo aquilo que parece sem restauração. Irmãos, Deus é especialista, aleluia, em pegar o que não tem como ser e fazer ser. Deus é especialista em mudar as coisas.
Deus é especialista em mudar o ambiente. E aí quando eu conversava com aquele médico, eu dizia assim, meu Deus, não foi o meu pai que foi no lugar do céu, é o céu que foi no lugar do meu pai. Eu convoquei o Senhor para que adentrasse aquele hospital e fizesse a vontade dele, e ele fez. Querido, o Senhor tem poder, nunca vai ser a gente, sempre vai ser ele. A Bíblia diz que foi ele que se rebaixou, vindo a essa terra e ficando aqui 33 anos, foi ele que saiu do seu trono de glória e entrou no ventre de uma mulher, aleluia, que foi Maria. Sempre é ele. E quando ele vai, não deixa a gente só. O que ele fala? Eu vou para o meu pai, mas vocês não vão ficar órfãos, eu deixarei com vocês o Consolador. Aí ele promete de novo, daqui a pouco eu vou vir buscar a igreja restaurada. Está preparado, irmãos? Porque eu estou preparada para ir morar com o Senhor. Olha o que a Bíblia diz para finalizar. A Bíblia diz assim, olha: porém vocês serão chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis, olha que promessa linda, comereis a abundância das nações e na sua glória vos gloriareis. Olha que coisa linda, irmãos. Há um Deus, né? Talvez alguém olhe para a gente e chama desamparada. Talvez alguém olhe para você e chama órfão. Sei lá, mas o Senhor está dizendo que você é sacerdote do Senhor. Você é ministro de um Deus tão poderoso. Tu tem noção do quanto você é privilegiado? Tem noção? Tu tem noção, aleluia, do quanto você é agraciado? Tem noção? Tem noção do quanto você, aleluia, é escolhido por Deus? Às vezes nem eu tenho noção disso. A Bíblia diz tão grande que é. A Bíblia diz assim, olha, porque eu, Senhor, não, porque na vossa dupla vergonha e afronta exultarão sobre a sua parte. Em outras versões vai dizer, no lugar, né, da sua vergonha, você vai ter dupla honra. No lugar da sua humilhação. Eu conheço uma moça, irmãos, que quando ela era nova, por muitas vezes, eu conheci ela no ensino fundamental. E aí o pai dela morreu quando tinha 12 anos, só que a mãe dela faleceu quando ela tinha de 4 para 5 anos. E a vida dela era muito triste, muito triste. Tinha vezes que nós tínhamos que dividir coisas de higiene íntima de mulher, creme, tantas coisas. E aí eu me lembro que o nosso primeiro estágio no Tribunal de Justiça nós fizemos juntas. E era uma luta muito grande, muito grande. E aí quando foi um dia, ela estava trabalhando em uma conveniência e ela falava assim para mim, amiga, eu não dou mais conta de trabalhar nessa conveniência, eu não consigo mais ficar 16 horas em pé, ela falava para mim. E aí eu falei assim para ela, eu posso te falar uma coisa? Espera só mais um pouco. E aí ela falou assim, não vai dar, Michele. E aí ela me chamou, né, para ser madrinha do casamento dela, eu fui, aí ela, vai dar. Eu falava, eu falei, vai dar. O Senhor não te daria uma prova que você não poderia suportar ela. Espera só mais um pouco. E aí ela falou bem assim, eu vou esperar só mais 3 meses. Sabe o que aconteceu, irmãos? Nesses 3 meses, ela era só atendente nessa loja, nessa conveniência. Nesses 3 meses, o filho do dono dessa conveniência sofreu um acidente de bicicleta e ele faleceu. Quando ele faleceu, o dono dessa conveniência, que era dono do posto, que era dono de tudo, chamou ela e falou assim para ela, tá vendo tudo isso daqui? Você agora não é mais atendente aqui, você agora é dona disso daqui. E aí ela falava assim, amiga, eu preciso falar com você porque eu tenho que te contar uma coisa muito grande. E aí eu falava, ok, mas nunca dava certo. Amiga, eu quero falar com você que eu quero te contar uma bênção muito grande. Aí eu, ok, mas nunca dava certo. 3 meses depois, irmãos, ela falou bem assim, eu vou na sua casa porque eu não vou mais me encontrar com você. Você sabe o que é uma pessoa, irmãos, sair de um salário, eu acho que era uns 2 mil e pouco, para o valor que eu nem vou falar aqui, mas eu acho que dá para pagar uns 50 salários. Sabe o que é isso? É o Senhor que faz. E aí ela falava assim comigo, ela conversando comigo, ela falava assim, amiga, outrora eu pedia para comer, e quantas vezes nós dividimos coisas, e hoje eu compro cesta básica para dar, e eu posso dar quantas eu quiser. Você tem noção do que é isso, irmãos?
Você tem noção de que alguém pega algo tudo pronto, que te dá uma estabilidade financeira pro resto da sua vida, e não dá só para você, mas dá para outras pessoas? Isso aí é que eu quero que você entenda o que essa palavra está falando, que no lugar da sua vergonha haverá dupla honra. Talvez alguém está olhando para você e está falando assim, não vai acontecer na sua vida. Talvez alguém está olhando para você e está te vendo como fracassada. Talvez alguém está olhando para você e está te vendo como uma pessoa sem estabilidade, mas o Senhor é quem te garante. A Bíblia diz em Salmos, capítulo 16, que o Senhor já está no nosso futuro. O seu amanhã pertence a Deus. O Senhor vai te fazer viver uma dupla honra. O Senhor vai te fazer viver uma dupla honra. O Senhor vai te honrar e a honra vai ser tão grande, irmãos. Aleluia, que você não vai saber nem como glorificar a Deus. Vamos ficar de pé nessa noite. Pega essa palavra para a sua vida. Pega essa palavra para os seus dias. Um Deus que te habilita, um Deus que te unge, aleluia. Eu poderia pregar tantas outras palavras, mas foi essa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. Nós estamos carregando uma presença, essa presença ela nos unge, e essa unção nos habilita a viver uma dupla honra, a viver coisas maiores, a viver coisas melhores. Creia que o Senhor vai te honrar de uma forma tão poderosa, querido. Santo é o Senhor dos Exércitos. Que quem ouvir e ver, né? Podemos falar de dupla honra na Bíblia? Podemos. A Bíblia diz que Ana só queria um filho, um único filho. Eucana se apresenta para ela como? Eu sou um marido que vale por 10 filhos. Não, Eucana, eu não quero um marido que vale por 10 filhos. Eu quero só um filho. Aí o Senhor vai lá e faz o que, irmãos? Para mim é mais do que dupla honra. O Senhor dá para ela Samuel. Além do Senhor dar para ela Samuel, o Senhor dá mais 5 filhos, dentre eles meninas e meninos. E além do Senhor fazer isso, o Senhor ainda convoca Samuel para falar com o povo, irmãos. Oh meu Deus, para manifestar a glória dele no meio de um povo. Já tinha 40 anos que ele não falava. O Senhor vai te dar dupla honra. O Senhor vai te honrar tanto, mais tanto. Creia nisso, porque eu prego para você pegando essa palavra para a minha vida. O Senhor vai te honrar tanto, tanto, que tu não vai saber como agradecer ao nome santo do Senhor. Tu não vai saber. Olha, eu estava ouvindo falando com a Patrícia, quando eu comecei a estudar, eu ouvi uma irmã falando assim para mim: missionário, você não acha que você está... Quantos anos você tem? Eu falei 35. Missionária, você não acha que você está velha demais para estudar? Eu falei: não, irmã, acho que velha é a estrada que você pisa nela todo dia, ela não acaba. Eu não estou velha demais, não. Não estou. Né? Eu não estou, porque eu estudava com um senhor de 78 anos de idade que disse que ele quer ser médico, e ele se formou. Ele era o meu aluno representado mais velho da minha classe. Eu fiz uma homenagem para ele, porque todo mundo lá com 30, 40, 50, 17 anos, 18 anos, e ele com 78, ele falando assim: Michele, eu vou ser médico. Vai, o senhor vai. Se o senhor quer ser médico, o senhor vai ser médico. Né? E aí eu ouvia pessoas falando assim para mim: parece que você está muito velha, parece uma vergonha, né, irmãos? Mas eu acho tão interessante o que acontece na minha vida. Sabe o que acontece na minha vida? Eu já participei de processo seletivo em quase todos os hospitais. Eu escolho onde eu quero trabalhar. Não, eu vou trabalhar nesse, não, eu não quero esse, não, eu vou para aquele. E eu fico achando tão interessante, irmãos, que não é eu que vou atrás dos hospitais. Eles me acham, não sei como. A menina falou assim: deve ser algum site, alguma coisa que alguém te botou e eles mandam para mim. E sabe o que é? A dupla honra de Deus, irmãos. Isso não tem a ver comigo, isso não tem a ver com a minha capacidade humana, isso tem a ver com o nosso Deus, é Ele. Vamos orar nessa noite. É Ele que nos projeta, é Ele que nos habilita, é Ele que nos unge. Coloca no teu coração: o Senhor vai me dar, Senhor vai me dar uma dupla honra. Nós vamos orar agora. Onde eu fui pregar em uma igreja, a igreja lá, irmãos, o altar era imenso, como se fosse isso aqui tudo, até maior. E aí tinha uma moça no campo assim, ó, e ela tava com aqueles negócios de ficar falando, comunicando com o outro no congresso. E aí quando eu tô assim lá sentado naquele congresso, ela olhou pra mim, ela perguntou assim: você quer água? Quando ela perguntou: você quer água? Que eu olhei pra ela, eu vi uma caixa na mão dela, tão linda. Eu falei pra ela: Jesus vai te dar um presente. Falei bem assim pra ela. E aí ela ficou assim me olhando, e eu falei: Jesus vai te dar um presente. Quantos dias? Falei assim.
Irmãos, isso era dia 17 de setembro. Quando foi no dia 17 de outubro, essa menina entrou em contato comigo no meu Instagram. Ela disse: missionária, lembra que você falou que Deus ia me dar um presente? Eu disse: lembro. Ela falou assim pra mim: eu passei mal e fui pro hospital. Só que eu tinha um diagnóstico. Sabe qual era o diagnóstico? Que o meu esposo era estéril e que nós nunca poderíamos ter filho na nossa vida. Estava diagnosticado, estava laudado. Nós nunca, missionária, poderíamos ser pai e mães. Só que aí, depois da sua palavra, no dia seguinte eu passei mal, fui pro hospital. E eu tô grávida, mas a surpresa foi tão grande, porque eu estava esperando que viesse só um menino. Eu tô grávida de gêmeos. Olha que coisa poderosa. O Senhor vai te dar uma dupla honra, querido. Senhor vai calar a boca de muita gente para exaltar a sua vida na terra. Vamos orar nessa noite? Soberano e amado Deus, nós te glorificamos e te exaltamos nessa noite. Pai, eu te sinto aqui nesse ambiente, Pai, tão simples. Pai, eu te sinto aqui nesse ambiente, Senhor, de uma forma tão poderosa. Pai, com a mansidão, a calmaria. Senhor, o Senhor está aqui no nosso meio, fechando sepultura. O Senhor está aqui no nosso meio, quebrando as cadeias do inferno. Pai, o Senhor está aqui no nosso meio, dissipando as obras do mal. Pai, o Senhor está aqui no nosso meio. Pai, aqui o Senhor diz que ainda vai realizar sonhos, que ainda vai restaurar a sorte de pessoas aqui. Pai, o Senhor está aqui no nosso meio, Senhor, visitando até próstatas, é o que o Senhor fala para mim. O Senhor visita homens aqui de uma forma diferenciada. Pai, o Senhor está aqui no nosso meio, trabalhando, guerreando. Pai, o Senhor está visitando também visão. Senhor é quem visita a córnea. Senhor é quem visita, papai querido, globo ocular. Pai, o Senhor é quem visita, papai querido, pessoas aqui hoje, nessa noite. Pai, o Senhor está mandando eu dizer aqui: não engavete os teus sonhos. Pode parecer sonhos dificultosos demais para se realizar, mas não há difícil para o nosso Deus. Ele que trabalha além da capacidade e incapacidade humana. Ele que vai além, alabraio, que me nasce daquilo que a gente pode planejar. Pai, o Senhor é tão bom e a tua misericórdia é tão grande. Pai, o Senhor é quem quebra aqui, Senhor, o jugo, porque Ele está despedaçando o jugo, Pai, de pessoas aqui, em especial na vida de mulheres. Pai, o Senhor está quebrando fardos demais, papai, que é difíceis demais para carregar. Pai, o Senhor está visitando lares. Pai, o Senhor está repreendendo espírito de loucura no nosso meio. Pai, o Senhor está repreendendo espírito de desnorteio. Pai, é o Senhor, Pai, quem vai na nossa frente. Pai, o Senhor vai visitar a madre aqui. Senhor, Tu é dono do tempo e não trabalha com o tempo só da terra. Papai querido, é o Senhor, Pai, quem vai na nossa frente. É o Senhor quem abre as portas. É o Senhor quem move, manifesta e movimenta. Pai, abençoa a Tua igreja. Pai, visita o Teu povo com a Tua graça. Pai, derrama sobre nós as Tuas porções dobradas. Ministra sobre nós as Tuas bênçãos. Pai, ministra sobre nós a Tua misericórdia. Senhor, Tu vai, papai, querer trabalhar de uma forma importante, especial nesse lugar. Se essas portas estão abertas é porque o Senhor tem permitido. Papai querido, é só o Senhor. É só o Senhor. Pai, essa obra não é edificada pelo homem. Essa obra é edificada por Ti. É só o Senhor. Tu é o sustentador, Tu é o guarda, Pai. Tu és aquele que trabalha em favor da igreja. Guarda o Teu povo, Senhor, abençoa o Teu povo. Livra a paz de todo mal e dá vitória em nome de Jesus. E assim eu agradeço a oportunidade. Amém. Aleluia, glórias a Deus, amém? Vamos agora recolher os dízimos e as ofertas. Eu quero convidar o irmão Fábio para recolher, amém? Quem oferta com alegria lá no céu brilhará, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Quem oferta com alegria lá no céu brilhará, e Deus recompensará. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Ó Senhor, abençoa as ofertas.
Nossos trabalhos sejam uma bênção. Abençoa quem está começando no estágio. Abençoa saúde, abençoa nosso trabalho, nossa volta para casa. Amém. Aleluia, né? Glórias a Deus. Aqui na igreja a gente tem o hábito de orar, né? Para quem está fazendo aniversário. E hoje, como o Celso está fazendo aniversário, a gente vai chamar ele aqui na frente para a gente fazer a oração, amém? Está diante de ti, Senhor Deus, Senhor, está nesta noite, na tua transformação de vida, Senhor. Se vier multiplicar as bênçãos da vida do filho, venha prosperar dele em todas as áreas, guardando, abençoando e livrando para que ele possa estar sempre na tua presença, Senhor. Recebendo de ti que tu tem para entregar, meu Pai, demonstrando o amor dele pela tua obra, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos pela vida desse jovem, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Parabéns, que Deus te abençoe, tá? Amém. E eu agradeço a oportunidade de dirigir o culto e passo a palavra para o pastor para encerrar. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém? Nós queremos agradecer a presença de cada um dos irmãos. Que você tenha recebido aquilo que você veio buscar, que você leva aqui a sua bênção, cada um. Porque nós ouvimos uma palavra de confiança, de fé, e nós precisamos confiar no Senhor e saber que Ele está presente nas nossas vidas, né? É Ele que determina. Nós não estávamos falando que o Senhor te ungiu. Eu estava lembrando há anos atrás, quando eu estava lá na igreja do Pastor Antônio, eu pregava muito lá, ia pregar em muitas igrejas. Como era bom, né? Agora hoje eu estou mais tranquilo, mais parado, mas não é por isso que o Senhor deixou de estar na minha presença e de me abençoar e de eu poder abençoar as pessoas também, amém? Nós vamos estar aqui terça-feira, das 8 da manhã às 9, realizando o culto que nós fazemos toda semana, e domingo, mais uma vez, nós estaremos aqui também, glorificando e bendizendo o nome do Senhor. Então os irmãos vão estar presentes e que o Senhor vai estar abençoando a cada um, amém? Eu quero convidar os irmãos, eu quero estar orando agora, agradecendo a Deus e recebendo o que Ele tem para nos entregar, amém? Deus amado, Pai maravilhoso, mais uma vez nós estamos aqui na Tua presença, Senhor Deus, te agradecendo, Senhor Deus, por mais uma noite que nós tivemos aqui, Senhor Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor Deus, e podemos sentir nessa noite a Tua presença aqui, Pai, porque Tu és santo e és poderoso. Eu sei que Tu estás aqui presente na vida de cada um dos Teus filhos, determinando bênçãos e prosperidade na vida de cada um. Eu quero te pedir, Senhor Deus, que Tu nos leve em paz, como Tu trouxeste a esse lugar. Dá-nos, Senhor Deus, dias de paz, de prosperidade e de bênção, Senhor Deus. Porque nós sabemos que está difícil esse mundo, mas aqueles que estão na Tua presença, Senhor Deus, caminharão e não se cansarão, diz na Tua palavra. Por isso, nessa noite, nós te agradecemos por tudo que Tu tem feito nas nossas vidas, meu Pai. E como sabemos que somos dependentes de Ti, continuamos te pedindo, nos guarda e nos livra de todo o mal, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos receber a bênção do Senhor, amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós. Não só hoje, mas para todos sempre, que todos possam dizer amém. Cumprimento o seu irmão e vamos em paz, em nome de Jesus.